Oi, gente. Antes de começar o TorreCast, eu vim aqui dar um recadinho para vocês que todos os domingos a gente tem culto na nossa igreja, Igreja Batista Torre Forte, às 19 horas e que é transmitido aqui no canal do YouTube. Então você pode acessar online e também ir presencial. Já segue a gente também nas nossas redes sociais, @Igreja Batista Torre Forte. E também já deixa seu like e os seus comentários. Coloca aqui quem vocês gostariam de ver no nosso TorreCast e também assuntos que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe e aproveitem muito essa mensagem com esse pastor maravilhoso, pastor Jean. Meu amigo querido, pastor Jean Assunção, Jeanzinho, para a galera da igreja. Tudo bem, meu amigo? Bem, querido, muito feliz também de poder estar participando desse tempo precioso que vocês estão vivendo como igreja e também esse novo momento da Torre Forte, que é esse podcast, que eu creio que vai ser uma bênção também. Muito Amém. bom, muito bom. Amigão, conta pra gente a sua história de vida. Aonde você nasceu, da onde você vem, você é daqui de Campos mesmo? Sim, nasci em Campos, eu morei logo no início dos primeiros anos da minha vida ali em Guarulhos, Jardim Carioca. Depois, meu pai, por questão de trabalho, ele mudou para Travessão e retornei de Travessão para Campos novamente em Guarulhos com cerca de 8 anos. E aí, com 9 anos, começa a história um pouco difícil para mim, né? Os meus pais se separaram e a gente morava numa região que é próximo a uma comunidade. A gente sofreu muitos assaltos, a ausência paterna gerou muita insegurança para mim. Então, me tornei um homem adulto, mas com muita insegurança, porque aquela proteção masculina, paterna, isso faltou. Então, passamos muitas lutas. Ele se separou e foi pra longe de você? Não. Se separou e você não tinha contato ou mesmo assim tinha contato? Não, a gente tinha contato, né? Ele, a cada semana, fim de semana, ele pegava eu e minha irmã para sair, para a gente... mas aquela segurança diária, né, que Sim. faltou. Aquela questão de uma reunião de pais, né? Eu desejava que ele estivesse, para mostrar para os meus amigos que eu tinha um protetor. Então, há pouco tempo a gente conversou sobre isso e foi interessante dele poder falar assim: filho, às vezes eu fico a pensar onde eu errei. E a gente pôde conversar, foi um tempo muito precioso. Legal. Com ele, porque hoje é um novo tempo, né? O amor que Cristo colocou no meu coração o faz olhar para ele, faz compreender a história dele. Sim. E pude trazer leveza ao coração dele, entendendo tudo que ele, das escolhas que ele fez, do que ele também recebeu e não recebeu dos pais dele, porque isso também faz muita diferença. Somos construídos dentro de um ambiente que ele vai ser favorável ou não. Sim. E eu pude dizer para ele que eu consigo olhar, consigo entender, né? E nós somos muito amigos. Ele não toma nenhuma decisão da vida dele sem antes passar por mim. Nossa, por sensacional. entendendo essa sabedoria, entendendo o conselho de um filho, sabe? Sim. Então, mas esse início gerou tudo isso, né? Essa insegurança, esse medo. E eu tenho falado que eu não abro mão de toda a história, por mais trágica que ela tenha sido. Eu não abro mão dela, porque ela permitiu criar uma maturidade, um novo olhar sobre o mundo e sobre as pessoas. Sim. E uma das coisas perigosas no tempo de hoje quem já sofreu muito no passado por dificuldades financeiras, eles buscam muito proporcionar uma outra realidade para os seus filhos. Não vou deixar os meus filhos sofrer da mesma forma Quer botar como eu sofri. numa... E proteger e não Sim. deixar que os momentos, os eventos desconfortáveis cheguem a eles. Mas isso eu considero como um erro muito grande, porque é importante os momentos desfavoráveis, porque a gente Sim. cresce nisso. A gente vê a Bíblia falando muito sobre momentos de deserto que o povo passou, claro, muitas vezes por desobediência, mas o quanto que Deus construiu coisas dentro do coração deles a partir desses desertos, né? Então, eu não considero nenhum dos desertos que eu passei na minha vida, porque vejo que foram extremamente necessários para construir a pessoa com quem me tornei hoje. A gente estava falando sobre as retaliações que a igreja recebe, né, pelo avanço do reino, só que essas retaliações também fazem a gente amadurecer para desafios ainda maiores, né? Qualquer coisa que a gente vai sofrendo, mesmo sendo ruim no momento, né, elas proporcionam que a gente alcance patamares mais elevados de maturidade, né? Não, sim. Deus, a vontade de Deus é sempre confiar coisas grandes para nós. Na verdade, Ele já liberou o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, para que ela avance
ela avance destronando Satanás, onde hoje ele está entronizado. E isso, claro que vai exigir de nós um esforço como exército para ir contra, mas ao mesmo tempo a gente vai enfrentar resistência. Mas essa resistência também nos faz crescer. Sim. A gente hoje talvez tem vivido um tempo de ver as pessoas muito tempo dentro das suas igrejas, mas com imaturidade. Pessoas que estão frequentando com o seu nome no hall de membros há anos, 15, 20 anos, mas você olha e vê que ainda é uma criança, ainda é imatura no entendimento, nas decisões, no comportamento, quando os momentos desconfortáveis chegam até elas. Então, quando na verdade somos atacados, há dois tipos de posicionamento. Ou a pessoa recua por medo, recua porque ela não está preparada para avançar, ou de fato ela vai confiar no Deus, que é o Deus da batalha, e ela se permite, junto com o Senhor, ainda que tenha alguns arranhões, mas saber que no final a vitória é do povo de Deus, né? Sim, perfeito. Ludmila, eu gosto muito, eu citei isso até numa reunião ontem, a minha esposa fala muito sobre como a gente deve olhar para Satanás. Ele braveja, ele late, ele assusta muitas vezes, mas ele é como se fosse um cachorro que está preso. Ele está ali preso. E realmente, ele vai fazer de tudo para nos assustar. O seu latido é alto, é forte. Muitas vezes a gente sente essa pressão. Mas ele está preso e a gente precisa entender e ter essa consciência. Ele está preso. E a gente não se deixar ser intimidado. O que muitas vezes acontece é o se permitir ser intimidado diante dos ataques de Satanás. E é isso que ele quer. Ele quer fazer com que a gente acredite que ele é mais forte, que ele é vitorioso. E muitas pessoas se rendem a esses ataques, quando na verdade o Espírito de Deus, poderoso, vitorioso, que venceu o diabo, está sobre nós. E ele nos capacita para irmos e também termos a vitória no nome dele. Mas é isso que a gente vê, as pessoas não sabendo entender. Eu acho que é a compreensão, eu acho que é a mudança da mente, a transformação de saber quem eu sou em Cristo. Eu acho que isso ainda falta de muitas pessoas compreenderem essa maturidade que elas precisam alcançar, e essa é a vontade de Jesus, que todos alcancem a estatura, conhecimento de Cristo Jesus, para que a gente consiga se posicionar da maneira correta. Legal você ter falado sobre mudança da mente, porque, como a gente estava falando aqui no início, quem passou na infância com todo tipo de ferida que você passou, eu também passei, traumas e tal, depois a gente tomar posse dessas verdades, é um processo, tem que ter uma mudança de mente. Porque lá naquela época da infância foi onde ele conseguiu prender a gente, no medo, na insegurança, na falta de identidade, você não vai dar em nada, você é um sem valor. Então, transicionar essa mentalidade para entender que hoje você é um empoderado pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, tem que ter essa mudança de mente. A gente viveu sem Cristo muito tempo, reproduzindo comportamentos, e muitas vezes por influência do diabo. E a partir do momento que a gente se converte a Cristo, as mudanças na nossa vida não são automáticas. Sabe? O que aconteceu agora, eu tenho a habitação do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus, ele vai me ajudar nesse processo da transformação do meu eu, a transformação do meu entendimento, a transformação do meu coração, as feridas que estavam abertas a serem fechadas, e essa construção desse novo ser que eu sou agora em Cristo Jesus. Então isso, na verdade, é um processo que vai ser até o fim. São 3 fases que o cristão ele passa. O momento da conversão dele, o momento da santificação, que é o processo que todos nós estamos envolvidos, até viver o último estágio, que é a glorificação, que quando nós vamos estar com o nosso Senhor para sempre. Então, esse processo da santificação, na verdade, nem todos estão se permitindo ou se submetendo ao Espírito para serem transformados. Nós queremos muitas vezes que tudo aconteça rápido, nós queremos deixar de sentir as coisas de forma imediata, nós queremos deixar de ter os desejos de forma imediata, mas não nos expomos ao Espírito para que o Espírito age em nós dizendo, olha, não é para fazer isso, e você resistir. E a gente às vezes acaba sendo convencido que é mais forte do que eu não consigo, quando a palavra diz que o Senhor vai vir em nosso auxílio, em nossas fraquezas, para que a gente consiga. Não há nenhuma tentação que seja maior do que nós, é possível vencer. O discipulado entra muito nisso também. Muito, sim, nessa compreensão, porque as pessoas chegam meio perdidas, como vai ser, e você ter alguém do seu lado, reafirmando verdade sobre você, reafirmando que é possível você vencer. A gente atende pessoas e fala, mas esse pecado eu não vou conseguir vencer. É possível, a gente olha no olho e fala, olha, eu passei por isso, eu fui escravizado por isso há 20 anos, eu venci. E você encorajar alguém que é possível, alguém te tocar, e alguém falar, poxa, tem alguém do meu lado.
que também viveu. Então, peraí, aí, sabe, gera uma força dentro dele e fala, então vamos lá, vamos caminhar. E alguém fala, eu vou segurar na tua mão, a gente vai vencer juntos isso. É isso que as pessoas precisam, né? Então, realmente, o valor do discipulado dentro de uma igreja é algo extraordinário. Porque não é apenas de púlpito ali que você, a construção, o púlpito, ali a exortação, ali a doutrina sendo ensinada, mas você precisa ter perto alguém para você confessar suas fraquezas, as suas falhas, e esse alguém te encorajar, mas também te ajudar nessa prestação de contas diária para ser esse novo homem em Cristo Jesus. Sensacional. Muito bom. O discipulado é incrível. Ontem, eu mandei uma mensagem para ele ontem. Aí depois eu tava pensando, eu ia mexer com você e esqueci. Cara, eu mandei um áudio para Assunção de 9 minutos perguntando uma coisa. Ele me respondeu um áudio de 4 minutos que solucionou o que eu precisava no áudio dele. Eu fiquei pensando, gente, 3 meses de terapia, resumido em 4 minutos. Isso é discipulado, entendeu? É incrível, não é? Glória a Deus. Muito bom. Mas voltando um pouquinho, fala pra gente do seu processo de conversão. Como é que foi para você conhecer Jesus? A sua casa não era cristã, né? Vocês Isso, não eram cristãos. Então. Nós eu herdei, né, dos meus pais, somos católicos. E aí, o que eles deixaram para mim em relação a estar próximo de Deus foi o catolicismo que eu herdei deles. Os meus pais, então, separados, meu pai morando em outra casa e eu morando com a minha mãe, mas a minha mãe também não tinha iniciativa de ir à igreja. Quando eu completei 15 anos, eu comecei a sentir um vazio muito grande, uma necessidade de me ligar ao Senhor, de estar perto de Deus. Como eu herdei deles o catolicismo, então eu ia todo domingo eu ia para a catedral, né, Igreja Católica da Praça São Salvador, para a missa das 6 horas. E lá dentro... Você era comprometido. Muito. Não, sim. Sim, porque existia algo dentro de mim dizendo assim, eu preciso que você esteja perto de mim. Algo estava aqui. E então eu ia de forma bem regrada todo domingo. Dentro lá da igreja, eu senti o Senhor falando assim, eu quero mais de você. Não é só vir à missa, eu quero mais. E aí eu comecei a entrar numa crise dentro da igreja, falando, o que mais eu posso fazer? Eu já estou vindo aqui me entregar, eu estou aqui rezando. E eu sentia ele falar, eu quero mais. E aí eu comecei a olhar para os cantores e falei, o senhor quer que eu cante? Mas eu não sei cantar. E aí depois... Eu tinha 15 anos. 15 anos. E aí eu comecei a olhar para o padre e falei assim, bom, é isso, Senhor, que o senhor quer? O senhor quer que eu me torne um padre? Então eu vou me tornar um padre. Porque eu sentia que ele não queria que apenas eu fosse um cristão de banco. Eu sentia alguma coisa aqui queimando, que era mais. Então, uma estratégia que eu adotei para me aproximar do padre, para saber como fazer seminário, foi recolher aquele jornalzinho que é entregue na missa. Então, eu terminava, a missa terminava, eu recolhia dos bancos todo o jornal, ia lá atrás. Sem ninguém te pedir nem nada. Sem ninguém Do pedir. nada acabou a missa. Acabou a missa, eu já começava a recolher. E você ia pra missa sozinho? Sozinho. Com seus pais? Sim, sozinho. E aí, eu tentei várias vezes me aproximar do padre. Eu recolhia, entregava a ele agradecia, obrigado, filho, mas ainda aquela vergonha, aquela timidez de falar, padre, como faz seminário, como isso vai... Porque Deus está queimando meu coração, então ainda tinha muita essa dificuldade. Até que a minha casa era um lugar de muito choro, é um lugar de muito sofrimento, né? Tanto do que eu vivia, minha irmã vivia, também minha mãe vivia. Minha mãe chorava muito, minha mãe se lamentava muito, toda a estrutura e tudo que a gente passava, não apenas física, mas emocionalmente também. E a minha mãe, um dia, num domingo à noite, ela desceu, naquela época não tinha celular, nem na nossa casa não tinha telefone residencial. Minha mãe vai no Orelhão, que é na descida da rua, liga para uma amiga, e essa amiga estava de plantão no hospital, e minha mãe chorando com ela, conversando sobre as suas dores. Essa amiga disse, Fátima, eu estou assistindo um culto aqui, olha só um pedacinho. E a amiga colocou o radinho no telefone. Ali a minha mãe foi tocada pelo Senhor, no Orelhão, vendo o radinho da... E aí a minha mãe falou assim, no domingo que vem eu vou nessa igreja. Quem estava pregando era o pastor Heber e era o culto da segunda igreja. E aí na semana seguinte a minha mãe falou, eu vou na igreja. Pastor Heber sabe disso? Não. E aí minha mãe falou, eu vou à igreja. Eu falei, você vai então à igreja comigo? Ela, não, eu vou numa igreja, na segunda igreja batismo. Eu falei, uma igreja de crente, porque eu tinha uma raiva muito grande de crente. Crente bater lá na porta, isso pra mim, sabe? Eu não suportava sábado à tarde, bater palma e falar da palavra. E aí eu falei, mas você vai não, eu vou numa igreja assim de crente. Eu falei, então você vai sozinha, tudo bem. Eu fui pra missa e ela foi pra igreja. E aí, na semana seguinte, a minha mãe foi transformada. A minha mãe, ela cantava, a minha mãe, ela sorria, a minha mãe mudou completamente. Uma noite mudou e eu fui vendo que isso foi
se repetindo dia após dia. Ela cantava sorrindo. Era outra mulher, uma mulher liberta, na verdade. Olha isso. E aí ela falou assim, vamos lá, por favor, vamos comigo. Quero que você veja, quero que você sinta. E eu aceitei ir, na verdade, para entender o que os crentes fizeram com a minha mãe. Fizeram a lavagem cerebral da minha mãe. Porque não é possível, numa noite, alguém conseguir mudar o estado de uma vida inteira de alguém que só lamenta, só sofre, só chora. Não é possível. O que fizeram com a minha mãe? Vou com a senhora, sim. Mas eu fui, na verdade, para investigar. Chegando lá, eu sentei, eu acho que nos 3 primeiros bancos, e ali sentado, escutando muito, querendo entender que história é essa, quem é. E aí, uma pessoa chamada José Inácio, ele nem é pastor, tive o privilégio de recebê-lo esse domingo lá na igreja e honrei ele publicamente. Na sua igreja? Ele foi lá me legal. visitar e eu pude falar para a igreja, olha, hoje eu estou aqui por causa de uma mensagem pregada por um homem, um senhor que está aqui no meio de nós. Pedi para ele se levantar, e foi a primeira vez que ele visitou a gente. E ele não lá. sabia disso? Ele sabia, eu falei, sabia. ele soube disso há pouco tempo. Então ele pregou uma verdade dizendo que Jesus é a verdade e que só existe um caminho para você chegar até Deus, que é Jesus. Quando ele falou aquilo, sabe, aquilo entrou de uma forma tão profunda no meu coração. Não houve choro, não houve arrepio, não houve nada. Houve um entendimento de uma verdade. Ele lançou uma verdade. E aquela verdade, ela alcançou o meu coração, dizendo, Jean, não precisa de outras coisas. Você ainda não consegue sentir a intensidade do amor de Deus, porque você está tentando chegar a Ele por outros caminhos. Mas só existe um caminho, é Jesus. E eu, vivendo aquela coisa queimando, então se tem um caminho para chegar, eu quero, é Jesus. E ali eu levantei minha mão e fui até a frente. E aceitei Jesus. Então, agora você está falando assim, pastor Hebe não sabe da história da minha mãe, mas ele sabe de como isso aconteceu dentro do meu coração lá na Igreja Católica. Ele fala, Deus, ele já tinha despertado o seu coração missionário já desde lá, sabe? Deus já estava falando. E aí assim me converti, e toda essa timidez, eu tinha muita vergonha, uma igreja de uma... A diferença social muito grande do que eu vivia para estar lá, mas até estar lá foi importante para vencer esse olhar que eu tinha sobre mim mesmo, daquele menino pobre que morava na rua de uma favela, de vencer os desafios me permitir estar no meio de pessoas, mas que agora olhar para elas e são meus irmãos, a gente tem algo em comum, porque o sangue de Cristo nos faz Isso um. você tinha mais ou menos quantos anos? Aí eu já tinha 16 anos. E aí não tinha célula lá, não tinha essas Não, coisas? não. Era a forma bem tradicional mesmo. Os cultos tinha os grupos jovens que eu comecei a participar, isso ajudou muito, que era o coral. Lá tinha um coral de 100 adolescentes, era um coral enorme. E aí fui entrar para o teatro, para quebrar a timidez do teatro. Alguns anos depois me tornei o líder do teatro da segunda igreja e as coisas começaram a acontecer. Migão, como que foi essa construção da nova identidade de filho de Deus? Porque você viveu uma infância onde sofreu os traumas, e aí você entra numa igreja, você já fala muito sobre paternidade, tem muita autoridade para falar sobre paternidade, identidade. Como que foi essa construção? Como que você foi curando suas feridas? Como que foi esse processo? Já na segunda igreja batista, né? Sim. Então, isso é aquilo que nós falamos do expor o seu coração e o seu entendimento à verdade. Porque você viver uma vida inteira de desvalor, viver 15, 16 anos de desvalor, entrou muitas coisas dentro do meu coração. E não é da noite para o dia que isso tudo muda, que isso tudo desaparece de você. Essas coisas seriam o quê? Palavras? Palavras de desvalorização. Eu digo, às vezes... Eu tô perguntando porque tem muita gente que está assistindo a gente e com certeza foi traumatizado, foi ferido também. Então, para eles estarem vendo como que Cristo entra na nossa vida, mudando toda a realidade e trazendo essa cura para nós, né? Sim, essas feridas, sim, vêm tanto de palavras como de cenário onde você é construído, né? Eu falo muito hoje para os pais, tome cuidado para que ambiente onde seus filhos estão sendo construídos, porque existem muitos pais que são muito comprometidos em dar o melhor para comer, o melhor para vestir, a melhor escola para estudar, os melhores cursos para capacitar, mas o ambiente da casa não tem o melhor que esses filhos precisam, que é o amor, a segurança e a paternidade. Porque se você parar para pensar, o plano de Deus em nos criar frágeis, Jesus, ele vem ao mundo como uma criança. O único adulto, ou melhor, a única pessoa que foi criada já num estado adulto foi Adão.
né, e Eva. E aí essa paternidade ali, o tempo todo foi Deus gerando essa paternidade neles. Mas desde Adão e Eva, Deus fez com que todos os outros seres fossem criados de uma maneira frágil e dependente o tempo todo de um pai e de uma mãe. E o desejo de Deus em tudo isso é para que toda a paternidade dele pudesse ser transferida nesse cuidado. Então, Deus, ele é a segurança de um pai, Deus também é o afeto que a mãe tem. Então, toda essa identidade de Deus Pai, ele compartilha com a mãe e com o pai para que haja esse exercício da transferência da paternidade quem Deus é. Quando nós não temos um ambiente seguro assim, do pai que toca, do pai que abraça, do pai que beija, do pai que reafirma, você é o meu príncipe, você é o meu campeão, você vai ser alguém tremendo na sua geração. Quando o filho ele não tem esse ambiente da transferência da identidade dele, ele cresce vulnerável a ser aquilo que o mundo e a sociedade vai dizer. Você não é nada, você é fraco, você é um fracote, você é um derrotado. Então, quando eu não tenho as pessoas mais importantes da minha vida afirmando o que eu sou, eu vou encontrar pessoas no mundo e na sociedade dizendo o que na verdade eu não sou. Porque a única pessoa que vai ter uma palavra certa do que eu sou é alguém com uma revelação de Deus, que vai transferir a identidade do que eu sou. Eu sou filho, amado, eu fui desejado, eu não sou um acidente. Deus desejou me trazer, Ele escolheu essa família para eu ser construído nessa família, sabe? Então, essas são as verdades que precisam chegar ao meu coração. Mas se elas não chegam das principais pessoas da minha vida, o diabo vai se encarregar de levantar outras pessoas para querer atrapalhar o olhar de quem eu sou. Então, por isso que vão dizer, você não é nada, você é derrotado, você não vai conseguir. E as pessoas aceitam isso, porque não tem outra referência, não tem outra voz, só tem uma voz dizendo que eu não sou nada. Então, nós passamos a acreditar que nós não somos nada e não vamos conseguir fazer nada. E aí aceitamos um posicionamento de derrotado. E é isso que o diabo quer. O diabo quer trocar o lugar dele com a gente. Ele é derrotado. Ele não é nada comparado ao poder que Cristo é. Então, uma vez que o Senhor envia o Espírito Santo para nós e somos empoderados, reafirmados em quem somos e tomamos essa autoridade da posse de Cristo para destronar Satanás, para fazer com que ele saia das famílias a fim de ministrar a vida. Ele não quer que a gente tenha ciência dessa identidade, porque ele sabe que ele perde. Então, ele tenta mudar. A estratégia dele é: eu sou derrotado, mas eu vou convencê-los que eles são derrotados, porque se eles aceitam isso, eles não me incomodam. Eu consigo reinar, eu consigo ter poder sobre casas e famílias, enquanto as pessoas não têm consciência do que elas são em Cristo. E o mais triste é ver pessoas convertidas ainda dentro da igreja que ainda não tomaram posse disso, que ainda se sentem fragilizadas, que ainda estão doentes, que ainda se sentem derrotadas, mesmo tendo recebido a promessa do Espírito Santo sobre elas. E o diabo, a gente fala, ele não se importa se as igrejas estão cheias, desde que estejam cheias de pessoas ainda com a consciência não transformada do que são em Cristo Jesus. Muito bom. E como você acha que as pessoas que estão lá dentro mesmo podem enxergar isso nelas? Que elas precisam abrir os olhos, na verdade, quanto a isso. Quanto a enxergar a própria identidade. Porque eu imagino que tem muita gente lá que escuta umas mensagens dessa e fica assim, tá, mas isso é mensagem para o outro e não para mim. Sim. Como é que vira essa chavinha, assim? Sim. Não existe nada que a gente consiga construir ou conquistar se não for por um esforço. Eu costumo dizer que um mínimo de esforço nós precisamos para decidir romper. Todas as coisas que vão acontecer na nossa vida só acontece a partir de tomar posse do que Cristo já conquistou. Cristo já conquistou a vitória, Cristo já conquistou tudo aquilo que eu tenho para viver, já está consumado, isso já foi feito. Sabe, quando ele gritou lá, até Telestai, acabou, está consumado. Toda a obra que ele tinha que fazer já foi feita. Não há mais hoje alguma questão de, será o que eu preciso fazer para receber isso? Já foi tudo feito. O que precisa é o esforço de crer e tomar posse do que já foi conquistado. A gente costuma contar uma ilustração de Deus dizer assim, olha, eu quero te dar um pai dizer para o filho, filho, o que você gostaria de ganhar nesse seu aniversário?
Ah, pai, eu queria ganhar doce, queria ganhar bala. E aí o pai fala assim, mas já pensou, como que você vai para a escola todo dia? Andando. Já pensou se tivesse uma bicicleta? Mas esse pai, ele já comprou a bicicleta, está guardada lá no quartinho dele, que só ele tem acesso. Ele já comprou. Agora ele começa a conversar com o filho, dizendo, filho, mas já pensou se você tivesse uma bicicleta, sabe, novinha, e você pudesse, nossa, pai, nem tinha pensado nisso. Se eu for de bicicleta, pai, vai ser maravilhoso, eu não vou me cansar tanto. E o pai olha para o filho e fala, eu prometo para você, eu vou te dar uma bicicleta no seu aniversário. Por que esse pai, ele tem tanta autoridade para falar que ele promete? Porque ele já comprou, ele já conquistou a bicicleta, já é algo real. E o filho agora, ele começa assim, entusiasmar e dizer, eu vou ganhar uma bicicleta. É um pai que não vai quebrar promessas, é um pai que ele prometeu, ele vai cumprir, porque já tem a garantia, já conquistou. E aí chega o dia do aniversário, ele vai tirar, pai, mas você comprou mesmo, já estava comprado, sabe? Legal. Pai, você cumpriu a sua promessa. Então é isso que a gente precisa, tomar posse. É um esforço aqui. Claro que você ter alguém do seu lado, e aí vem o discipulado, isso é tremendo, porque nos momentos que a gente começa a tentar desistir, esse outro segura na mão, não vou deixar você desistir, vamos embora, a gente vai seguir e ajudar. Nós somos muito atacados na mente com as mentiras de nós e das mentiras que vêm sobre nós. O grande esforço é a gente combater as mentiras com a verdade. Nós temos a verdade. Nós somos um povo que nós temos a verdade. E existe, às vezes, momentos tão difíceis que eu sei que eu não quero jogar toda essa ineficiência na mão das pessoas e dizer, você não rompe porque você não quer. Eu não tenho condições de dizer que a pessoa está vivendo um momento de tristeza ou depressão porque ela quer. Eu sei que existe tantas coisas envolvidas aí. Eu sei que existe desajustes químicos que vai precisar de um psiquiatra, sim. Certeza. Vai precisar de uma medicação, sim. Terapia. Vai precisar de uma terapia, sim. Sabe? Mas tudo isso alinhado com o Senhor, sabe? Então, eu não vou ser irresponsável em dizer que as pessoas vivem o que vivem porque elas querem. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer ter esse sentimento de desvalor. Mas a gente precisa, pelo menos, sabe, esse mesmo esforço de eu vou ao psiquiatra então para tomar um remédio, é esse esforço de então eu vou buscar ajuda para o Senhor me ajudar. A gente precisa ter essa decisão de romper. Fulano, liga para alguém, eu tô tão fraco hoje que eu preciso que você venha aqui, ora comigo, sabe, me ajuda, que eu tô tão caído, sabe, e a gente conseguir então, sabe, respirar e falar assim, eu posso gritar, sabe? Para conseguir ter alguém para me ajudar a romper com isso. Então, mas uma decisão. Eu acho que o primeiro esforço que eu estou falando aqui é o esforço da decisão. Sim. Eu não vou me render. Eu não vou continuar sendo um derrotado. Eu vou sair dessa. E aí você buscar as ajudas para você, então, vencer. Até em cima dessa pergunta que Vitória fez sobre pessoas que estão dentro da igreja há muito tempo e não tomam posse disso, é porque no discipulado é preciso ter uma sinceridade. É preciso que até esse esforço seja um esforço para se humilhar, para se abrir verdadeiramente. Porque a gente vê também muita gente que está dentro da igreja esse tempo todo, mas não se abriu sinceramente ainda, não tirou sua roupa completamente ainda, entendeu? Você vê que está indo com alguma restrição. Alguns se escondem atrás de uma vitimização, outros se escondem atrás, não, eu sou super religioso, e são só pessoas escondidas atrás de algo, aonde o discipulado não entra, Cristo não entra, pessoas que ficam rodando pelo mesmo lugar durante muitos e muitos anos, e aí não cresce na igreja, sabe? Tá 10, 20 anos dentro da igreja sem ter uma mudança expressiva, sem servir o reino, sem achar qual foi o propósito, qual foi criado, porque não tem essa sinceridade, essa transparência, né? Tipo, eu preciso de ajuda, eu vou marcar com fulano, seja um médico, seja um discipulado, não dá esse passo, né? Se esconde atrás disso. E isso é muito comum. Entra também, né? Entra. Uma fantasia, uma máscara, né? Para aquilo de novo se realmente despir. Tem uma coisa muito comum que eu tenho certeza que você já ouviu. É quando a gente vai falar alguma coisa, alguém vem falar alguma coisa com a gente e diz assim, não, Deus me mostrou isso. Só que é uma parada, sei lá, Deus me mostrou que eu vou comprar uma cobertura. Aí eu vou falar o quê? Se Deus já mostrou pra pessoa que ela vai comprar uma cobertura, quem sou eu para dizer, fulano, mas você não quer ver melhor suas finanças, você não quer ver melhor isso, você acha que um passo não é maior do que as pernas? Eu vou falar o quê? A pessoa já chega pra gente dizendo que Deus mostrou, porque tem gente que já chega dando essa carteirada. Deus me disse, Deus mostrou. E aí fica difícil a gente conseguir levar uma exortação, uma correção, um discipulado, porque já... O método que eu sempre adoto, às vezes, quando alguém diz isso,
eu confronto dizendo, aonde? Me mostra a referência bíblica para isso. Que tem que estar na palavra. Nós somos um povo onde a gente é tido até como enjoado por sermos muito criteriosos em relação à palavra. Nós cremos que Deus pode revelar através de sonhos, mas nós sempre pedimos uma testificação do Senhor à luz da sua palavra. Porque a palavra, ela é o fundamento da nossa vida. Então, eu sempre questiono isso. Olha, quando você tiver uma palavra, você volta e traz a palavra. Porque até uma palavra fora do contexto, isso pode virar um pretexto para ela fazer o que ela quer. Então, eu peço, traga a palavra para que eu possa entender e te ajudar a entender o que essa palavra está dizendo. Porque isso também é comum no nosso tempo, das pessoas pegarem uma palavra fora do contexto, para que isso tenha um pretexto para elas fazerem ou validar o que elas querem. E muitas vezes até as pessoas querem buscar seus líderes religiosos para também validar as suas decisões. Né? E aí, quando muitas vezes vão até você para dizer, olha, eu vou fazer isso, tudo bem. E aí elas vão espalhando, não, mas eu falei com meu pastor falou que, poxa, amém, sabe? Então, é importante às vezes para elas ter a validação daquilo que elas querem fazer através do seu líder religioso. E a gente não pode deixar passar nada. A gente deve exortar assim, falar, olha, esse ambiente de discipulado, ele realmente é efetivo e eficaz quando há verdade. Quando há verdade. Esse despir as máscaras é uma decisão. Se a pessoa quer ser transformada, ela precisa ter a decisão de realmente revelar. As pessoas têm temor, elas têm medo. Qual é hoje uma das maiores dificuldades das pessoas se exporem? Se você vai continuar me amando da mesma maneira. As pessoas têm medo de falar tudo sobre elas mesmas e se o outro vai continuar querendo investir, acreditando nela, ou amando da mesma forma. Não, se ele souber que eu já fiz isso no passado, se ele souber que eu já abortei, se ele souber que eu já matei, se ele souber que eu me prostituí, ele não vai me olhar com o mesmo respeito, com o mesmo amor. Então elas têm esse medo de falar. E uma das coisas que eu sempre busco fazer como líder, eu trazer as minhas fraquezas, porque eu acho que também as pessoas foram construídas num tempo, numa geração onde existiram homens que ficaram em cima de pedestais, homens que eles disseram muito que eles são tão perfeitos, tão santos, que as pessoas começam a enxergar que existe duas categorias de pessoas. Realmente nessa terra existem pessoas tão, sabe, tremendas que eu tenho medo de chegar perto, né? Eu já falei lá na Torre Forte, no tempo, que existia um homem que era meu amigo na época da segunda igreja, e depois que ele foi para a Torre Forte, ele teve a coragem de dizer para mim, olha, eu sempre tive desejo de estar perto de você, mas eu não tive coragem, eu me achava tão sujo, tão imundo, e eu achava você tão santo, que eu tinha vergonha, eu não conseguia. E eu pude tocar no ombro dele e falar, se você soubesse, aquela época, o homem imundo que eu estava sendo. Aquela época eu estava vivendo uma capa de religiosidade, porque eu queria ser aceito no meio onde eu estava, e eu estava vivendo a fantasia do religioso, do santo. Mas se você soubesse que não era nada daquilo, e isso é para constranger o seu coração, talvez a gente era para ser amigo, mesmo na sujeira, para a gente tentar se ajudar um outro, né? Ele veio a falecer há um tempo atrás, mas pude dizer para ele isso, sabe? Então, às vezes a gente acaba passando isso, e eu não quero passar isso. Eu tenho ensinado na igreja, não dependa de mim, eu também sou um homem falho, eu sou um homem também sujeito a falhas, todos nós somos sujeitos a falhas. Uma coisa que eu tenho ensinado é, não sejam dependentes de um homem, não sejam dependentes de um líder. Se a gente ensinar isso para as pessoas, a gente vai acabar com as pessoas. A gente precisa ensinar as pessoas a serem dependentes de Cristo, porque é Cristo que transforma, é Cristo que liberta, é Cristo que dá vida. Só Ele tem as palavras de vida. Então, o maior líder é um líder que ele é comprometido em fazer com que os seus liderados não dependam dele, da palavra dele, do conselho dele, mas dependa do Senhor. Sempre levar o líder quando ele está com um problema, falar, vamos buscar agora juntos aqui uma resposta do Senhor, mas não ser ele. Existe essa possibilidade de você querer fazer com que multidões dependam de você, para você não perder o púlpito, para você não perder o status que você está, ou melhor, até aumentar o seu status, dizendo, multidões dependem de mim, sabe? Mas esse não é o correto. O correto, multidões que dependem do Senhor. Quem é pai, quem é o dono da igreja, quem é o cabeça é Jesus. Então, essa é a maneira que a gente precisa ensinar as pessoas. E para isso, precisa haver essa decisão de romper com essa vergonha, de romper com essa máscara e deixar ela cair. Eu costumo falar que no meu quarto tinha várias máscaras, eu escolhia
Com que máscara eu ia sair? A máscara do vitimismo. Hoje eu vou, sabe, levar todo esse vitimismo, que hoje eu tô carente de atenção das pessoas. Eu tô carente das pessoas dizerem, tadinho dele. Então eu vestia aquela máscara do vitimismo. Outro dia é a máscara do religioso, do que fechava os olhos, levantava as mãos, cantava, mas a mente estava completamente fora daquele ambiente de adoração que eu estava vivendo. Até que um dia eu ouvi o Senhor falando, eu não me relaciono com pessoas mascaradas. Eu não criei vocês para ficarem escondidos. Adão pecou e errou, ele quis se esconder, mas a minha vontade era sempre encontrar vocês nu, despidos de vocês mesmos. É assim que eu me relaciono. Então ali eu precisei tomar uma decisão de jogar fora todas as minhas máscaras e ser quem eu sou. E tenho buscado viver isso. Quando erro, a gente já teve célula, reunião de célula, de você ainda não participava dessa época, quando eu morava lá no Solar do Engenho. Os primeiros anos de casado, eu tive uma discussão com a minha esposa, eu errei ali com ela na discussão, me alterei, e ela desceu com a minha filha pequena, Ana Lu, e naquele dia, além da célula ser na minha casa, o lanche também era nossa responsabilidade. Todo mundo foi chegando, um por um. E aí, cadê Lud? Luana, aquele jeito dela, cadê Lud? Eu falei, Lud não tá não, Lud desceu. E todo mundo chegou, esperei todo mundo entrar, fechei a porta e falei, pessoal, hoje vai ser difícil. Hoje, já a primeira coisa que eu quero dizer, hoje não tem lanche. O lanche é nossa responsabilidade, mas não tem lanche. Eu e Lud brigamos. Eu errei com Lud nessa nossa discussão. E ali houve uma choradeira muito grande, porque ali os casais começaram a colocar para fora o que estavam vivendo. Que legal. Eu lembro que eu fui com os homens e fui para a cozinha, era muito apertadinha, a gente ficou todo mundo sentado no chão, as mulheres lá, a gente conversando entre nós, onde nós temos errado no nosso casamento, e as mulheres da mesma forma. Foi um derramar, foi um choro, foi um quebrantamento tão grande ali, mas isso tudo só aconteceu porque o líder deles, que ele sempre olhava como referência, ele disse, hoje eu errei na minha casa, sabe? Eu estou aqui para confessar para vocês. E isso favoreceu com que eles pudessem também se abrir e o Senhor trazer cura para nós. Se você tivesse continuado com uma máscara, isso não teria acontecido. Não teria acontecido. Muito legal. E como que foi a implementação, se está tendo implementação de célula na sua igreja batista, né, lá de Custodópolis, como é que está sendo? Isso, nós estamos num tempo de implantação. Eu entendi de Deus que, apesar da igreja não viver, não estava vivendo células, mas o desejo muito grande da juventude, dos adolescentes, e quando eu cheguei, e aí pastor, quando a gente vai começar a viver células, eu entendi que... Desculpa, eles ouviam da onde célula? Da nossa igreja? Porque eu sabia que você estava vindo de uma igreja em célula? Eles sabiam, mas alguns anos atrás eles já viveram. Mas depois ela deixou de existir, as células. Mas eles já experimentaram um pouco isso há alguns anos atrás, quando o pastor Vinícius assumiu como pastor de jovens lá. E aí, houve toda poxa, agora o pastor que está vindo de uma igreja de célula, ele vai trazer isso, né? E aí, pastor, vamos embora, vamos começar. Eu falei, ainda não é tempo, porque eu entendi que eu não podia recortar a igreja, olhar para algumas pessoas e abençoá-los como líderes sem tratar deles. Eu entendi que eu precisava trabalhar no fundamento. Então, nós estamos há 2 anos com cursos, que é o CCM também, dando curso e capacitação para eles, porque uma coisa que eu aprendi é que liderança não é apenas você gerenciar um grupo de pessoas. Liderança é transferência. A gente precisa ter pessoas curadas para transferir coisas abençoadores na vida de alguém. Se eu tenho um líder ferido, se eu tenho um líder machucado, o risco é muito grande desse líder quando ele liderar pessoas, ele transferir suas feridas, transferir seu vitimismo e você olhar para uma célula e ver, meu Deus, mas o que é isso? Por que ninguém cresce, ninguém rompe com as coisas? Porque o líder é assim. Então, nós estamos sendo tratados por Deus nesse tempo, nós estamos tendo curso, treinamento. Eu iniciei uma célula 1 ano depois que eu assumi a Igreja Batista Custodópolis. Então, em outubro do ano passado, nós assumimos a primeira célula, e essa célula ela é composta de todos os líderes de rede. Então, lá, eu peguei os principais líderes da igreja. Esses líderes, eles são líderes de outros líderes. Então, esses líderes, eles são hoje os membros da minha célula. E eu estou nessa transferência do DNA, do que uma célula é, o valor dessa célula. Eu estou transferindo para eles, vai fazer 1 ano agora em outubro. Estou no aguardo de Deus quando vai ser a multiplicação. Hoje você tem uma célula. Sim, nós temos uma célula funcionando, legal. Isso, vai fazer 1 ano em outubro. Que dia é? Quinta-feira. À noite. Às 20 horas. E lá, então... E já está preparando para a multiplicação? Sim, eu já sinalizei quem vai ser o próximo líder. Qual o nome da célula? Tronco. É que a primeira célula dele foi a célula Tronco, né? E
E eu tava falando com o Ziz esses dias, já falei com ela também, o quanto era uma célula muito cheia do Espírito Santo e frutífera, né? Como que esse nome profético profético. é realmente um nome que gera-se tanta multiplicação, e eu tava falando com ela também. E na nossa, graças a Deus, que veio da Tronco, veio da sua célula, a gente observa esse DNA. É um DNA que continua nas outras células, né? Isso é muito legal, que é profético mesmo, né? Não, É um DNA que é passado. É uma célula que embrionária, né? A partir dela, a célula tronco é a partir dela que são geradas outras, né? Então, Sim. eu tinha que, de fato, Levar esse nome, levar esse nome. Então é isso, nós estamos nesse tempo de aprendizado juntos ali com esses principais líderes da igreja, e daqui a pouco nós vamos multiplicar, e quando multiplicar, nós colocamos alguns membros de Custodópolis para dentro, mas sempre o foco, a célula evangelística, né? Eu não queria recortar a igreja e dizer, olha, agora nós somos uma igreja com 20 células. Não, eu quero prepará-los, porque eu não quero começar algo agora para daqui a 2, 3 anos ela morrer por falta de um fundamento. Então, eu prefiro gastar muito tempo agora, seja quanto tempo for, mas eu prefiro trabalhar muito bem os fundamentos, o alicerce, para que essa galera possa, quando começar a voar, a gente prosseguir crescendo. E como que você passa o DNA da célula para as pessoas? Como que você passa a visão? Sim. Então, existem valores que a gente não pode negociar em relação à célula. Ela tem uma estrutura, como todos sabem, né? Começa com quebra-gelo, começa o tempo da adoração, o tempo da edificação da palavra. Existem coisas dentro de uma estrutura de célula que ela não pode se perder e nem ter outro formato. A célula não é igual a um culto. A célula é um tempo onde não é o líder que ele é o principal edificador. É o Espírito Santo que edifica uns aos outros através dos próprios membros, né? Então, existem valores como a célula, ela não pode mudar o dia dela e nem o horário, porque a célula, ela é evangelismo. Existem pessoas, visitantes, amigos, que são convidados e sabem que toda quinta-feira, às 20 horas, lá na casa do Jean, a porta sempre vai estar aberta. Se vai existir um dia que aquela pessoa vai estar tão mal, mas tão mal, ela tem certeza que aquela porta não se fecha naquele dia que é determinado. Então, eu não negocio sobre isso, eu não transfiro data, eu não recuo em relação a isso. Ela sempre vai acontecer. Muitas vezes já aconteceu, quando a gente liderava, de todo mundo da célula dizer assim, hoje a gente não vai poder ir. Daqui a pouco eu dizia, aproveitava, hoje eu também não vou poder, hoje eu também não vou poder. Mas eu e minha esposa, a gente mantinha toda a estrutura, mesmo que ninguém vinha. A gente dava a célula. Cara, é muito às vezes você fala, é muito igual, eu fico até emocionado, sabia? Porque esse DNA foi passado para mim, né? E a fidelidade é a mesma, Glória a Deus. Não tem troca de dia de célula, não tem. Fulano não pode, não tem. Eu não vou dizer que raramente já aconteceu, quando realmente é um negócio assim, muito raro que você tem que mudar o dia de célula. Fora isso, não tem mudança de dia de célula. Por exemplo, uma outra coisa também que eu sou chato. A pessoa vai dar o quebra-gelo, a célula está marcada para 8 horas, a pessoa que vai dar o quebra-gelo, ela disse que vai chegar a 9. Não espera essa pessoa chegar até 9, vai começar sem quebra-gelo, ou alguém vai fazer um quebra-gelo, não vai depender dessa pessoa. E eu gosto de deixar isso muito claro para eles também, é para tirar qualquer dependência de pessoas. E vale para mim também. Se eu vou dar a palavra e eu não cheguei ainda, por favor, alguém pega uma Bíblia, abre aí, mas vai ter palavra. Então, essa mesma fidelidade é muito impressionante, que ela é passada para as células que eu supervisiono. Na minha, assim, que é a nossa, é a mesma célula. E é passado exatamente com essa mesma fidelidade, de comprometimento, da casa está aberta aquele dia, está aberta naquele horário, enfim, toda essa fidelidade que eu acho que tem que ter mesmo, e é isso mesmo. Isso que você falou até de às vezes pegar e falar assim, não vou poder hoje, aí pega o gancho, um monte de gente fala, a gente passou por isso uma vez, e meu avô frequenta a célula, né, ele vai à célula. E a gente já teve células com 14 pessoas. E aí teve um dia que aconteceu isso. Depois de muitas multiplicações, teve um dia que aconteceu a célula. Eu, Felipe, meu avô, eu acho que era minha mãe, teve mais uma pessoa. Enfim, eram 4 pessoas. Nossa, meu avô ficou assim... Como assim? Só 4 pessoas na célula. E aconteceu do mesmo jeito, mesma coisa. E eu levantei isso pra ele. Falei assim, Felipe, ninguém vem. Você tem certeza que é pra gente fazer hoje? Você não quer trocar o dia? Não, ele não. A nossa célula é quinta-feira, 8 horas. Isso aqui é o horário. Tá bom. É isso. Não, e a mesma dedicação, a mesma entrega. Não vai ser uma reunião só porque... E aí é outra coisa de nós não sermos refém das pessoas, porque
as pessoas às vezes são acostumadas a ter plateia para fazer alguma coisa acontecer, sabe? Exatamente. Não é porque no culto tem 4 pessoas e quando o culto está com 200, a gente vai estar mais empolgado, Não. mais fervoroso, sabe? Mais dedicado. Não, a dedicação precisa ser o mesmo, porque ou é o Senhor ou é uma coisa que a gente costuma falar, né? Não sei se é a pastora Érica que fala isso, plateia de um só. A gente precisa Sim, pastora Érica. a nossa vida se acostumando e, na verdade, sendo o propósito da nossa vida, plateia de um só. O Senhor vai estar ali? Bom, eu vou estar com a minha esposa. Ele fala que se 2 ou 3 tiver, ele vai estar. Então é para o Senhor. Então eu vou te adorar, Senhor, com toda intensidade. Vou clamar pela tua face com a mesma intensidade. Mas quando eu preciso de plateia, tem alguma coisa errada aí, na minha identidade. Porque, na verdade, o foco não está sendo ele, mas está sendo pessoas. Perfeito. Nossa, qualquer coisa hoje que eu faço na igreja e que por algum motivo, lógico que assim, digamos que o motivo seja um motivo simples, não vai ter gente suficiente, vamos cancelar. Meu irmão, não vai cancelar nada, não existe cancelamento. Existe cancelamento se doença, morreu, uma catástrofe climática. Fora isso, não tem cancelamento porque alguém deixou de vir, porque alguém deixou de ir. Não tem cancelamento, porque justamente por isso. Porque não depende de pessoas. É Deus, ele tá aqui, tá, então acabou. Vai ser com uma pessoa só, vou marcar um mutirão, 30 pessoas. Ninguém foi, não, mas eu tô aqui, então eu vou limpar o que der pra limpar. Até a hora que eu consigo limpar e ponto final, não é? Porque a gente não tá fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Como que você explicaria, assim, falaria a respeito da importância da célula, o papel da célula numa igreja? Sim, a gente costuma falar que para uma igreja voar, pastor Robert Lai, que foi o primeiro implantador de célula no Brasil, ele é alemão e ele é pastor da igreja menonita lá em Curitiba, e quem organizou, ou melhor, quem iniciou a Torre Forte foi o pastor Charles Acrucho, que foi trabalhar com o pastor Robert Lai em Curitiba, que era, na época, esse centro no Brasil desse valor que é a igreja em célula, que é a igreja nas casas, né? Então, ela é algo bíblico e o pastor Robert Lai sempre falava que uma igreja, para ela voar, decolar, ela precisa das 2 asas, da celebração do grupo grande, mas também da celebração da igreja, da outra asa, que é as reuniões nas casas, né? Então, na célula, é a oportunidade que você tem de ruminar a palavra que foi pregada. Por exemplo, lá os ortodoxos a gente usa isso. A mensagem do domingo à noite, a gente reproduz ela na quinta para a gente mastigar agora aquilo. Porque a gente entende que o ouvir, a gente precisa ter essa compreensão. E as pessoas realmente se perdem ali, umas cochilam, outras se distraem. E quando você senta agora, vamos tratar sobre essa palavra aqui. E aí a gente começa com perguntas chaves, né? Eu amo a questão da célula, né? E tenho ensinado para eles. Não quero que vocês venham para cá com o roteiro, leiam esse roteiro. Não, o foco de um desenvolvimento da construção do entendimento são boas perguntas, porque esse era o principal método de discipulado de Jesus. Ele sempre fazia boas perguntas para fazer as pessoas refletirem. Então, na hora da edificação, a gente faz boas perguntas acerca daquela palavra para as pessoas internalizar aquela mensagem, olhar para si mesmo e oportunizar também ali para ela se expor. A célula também é esse ambiente que oportuniza as pessoas dizer, olha, queria dizer, e aí, como eu falei, cabe a nós, como líderes, intensificar, ou melhor, despertar isso neles, começando em nós, quando a gente confessa também as nossas fraquezas, porque esse ambiente, ele favorece o visitante que está chegando agora, ele está quietinho ali, ele está sofrendo, está penando, mas ele tem medo de falar. Quando ele começa a ver que o crente falou isso, o líder também falou isso, ele fala assim, meu Deus, as pessoas são iguais a mim. É a oportunidade de você proporcionar o acesso de pessoas a Deus de uma forma leve. Porque tem muita gente que não vai botar o pé na igreja, mas convidar para ir na minha casa, vai ter um lanchinho, elas vão. E quando começa a ver que tem pessoas normais, igual a ela consegue falar, meu Deus, então é possível vencer. Migão, e além de todo o trabalho, né, no pastoreio, e você também é do bombeiro, tem também sua família linda, né? Lude, Betina, Ana Lu, Laís. E eu queria saber como conciliar, porque hoje o nosso tempo é tão escasso, né? E uma das estratégias do inimigo também é roubar o nosso tempo. Às vezes eu falo com o pessoal lá que o inimigo ele faz de tudo para que aquela pessoa não conheça a revelação de Cristo Jesus.
E depois que ele... Eu me lembro a primeira vez que você falou isso comigo. Eu me lembro aonde eu estava dentro de carro, naquela estrada que passa pelos fundos da igreja, uma estrada que tem. E a gente estava conversando sobre isso, sobre eu estar muito cansado. E você falou exatamente isso que eu vou te perguntar agora. Que o inimigo, ele quando ele tenta bloquear a nossa entrada para conhecer a revelação de Jesus, ele não consegue, a gente conhece, e a gente se lança para o reino, aí ele enche de serviço demais. Que ele consegue, mesmo assim, ele quer matar o nosso relacionamento com Deus de alguma forma. Seja não conhecendo, seja depois que a gente conheceu, dando serviço demais. Como conciliar o tempo? Como que é seu tempo? Como que é seu tempo de intimidade com Deus mesmo? É pela manhã, final da noite? Como que você concilia família, pastoreio, tudo isso e ter o relacionamento com Deus? Sim. Uma das tentativas do diabo é fazer com que esse líder deixe de ser um líder em potencial, é convencê-lo que ele é um herói e que ele precisa ser um herói das pessoas. Muito bom. Quando ele convence isso, esse líder, ele vai dar a vida que até ele não tem lá fora, porque ele é convencido do que as pessoas dependem dele para serem salvas, para serem transformadas. Então ele te convence dizendo: você é um herói, cara, você não pode falhar, você não pode falhar. Né? Então ele vai fazer de tudo para o tempo todo ele atender às necessidades de todo mundo. E eu não posso ser um herói fora de casa e não ser um herói dentro da minha própria casa. Né? Eu tenho 4 mulheres que dependem de mim. Sim. Dependem que eu esteja lá para matar os bichos quando entram na casa, que elas ficam gritando, dependem de mim quando emocionalmente não estão bem. Então, eu preciso entender que eu também tenho a minha vida. Quando eu fui para Custodópolis, eu orei dizendo: Deus, eu estou indo para assumir um grande ministério, mas eu não quero que esse ministério faça morrer coisas dentro de mim. Eu não quero perder a alegria de viver. Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ver filme, eu gosto de não fazer nada, eu gosto de botar um fone no ouvido e andar pelas ruas da cidade. Eu gosto disso, sabe? E antes de Deus nos designar para qualquer função em nome dele, ele não me pede para eu deixar de ser filho dele, para agora eu ser um pastor, para ser um líder. Eu sempre vou continuar sendo o filhinho dele. E Deus vai querer que esse filhinho tenha prazer também em viver. Então, a gente está vivendo um tempo de muitos pastores, a gente está vendo com depressão, suicídio, a gente tem sido surpreendido por isso. Então, e eu penso que das muitas responsabilidades que a gente vai assumindo e aceitando que tudo depende de você. Para ter uma vida feliz e ao mesmo tempo de paz, a gente precisa ter um planejamento. Então, hoje eu busco ser bem cuidadoso e zeloso para proteger o planejamento que eu fiz durante a semana, para que eu tenha o dia do meu descanso, o dia que eu consigo levantar um pouco mais tarde, o dia que a igreja sabe, hoje a segunda-feira é o dia do descanso do pastor. Então a gente tem outros pastores que vão ajudar, claro, salvo quando acontece alguma coisa extrema, a morte de alguma ovelha, a gente vai interferir, vamos lá. Mas sabe que esse dia é o dia do descanso do pastor com a família dele. Eu estou lendo um livro chamado Amado Timóteo, um livro escrito por um pastor, que é um conselho para um jovem pastor. E nesse livro, no capítulo 1, ele diz: se a igreja soubesse o quanto que ela é favorecida quando o pastor tem tempo de qualidade com a família dele, porque esse pastor, quando ele tem tempo de qualidade, que ele brincou com a filhinha dele, ele foi pro parquinho com ela, ele beijou a esposa, ele viu um filme comendo pipoca ao lado da esposa, e quando agora ele está saindo para doar-se para a igreja, ele está indo com paz, porque ele sabe que ele teve um tempo de qualidade com a sua família. Agora, um pastor com culpa tá lá: a minha família precisa de mim, a minha mulher precisa de mim, os meus filhos, poxa, eu tô aqui o tempo todo e eu não consigo dar conta. Isso. E você não consegue dar conta, porque as demandas não vão parar o tempo todo. Né? Então, você conseguir ter um planejamento e respeitar esse planejamento. Então, segunda-feira é o dia que eu não trabalho, nem no bombeiro, é o dia que eu não estou na igreja, é o dia que eu estou em casa. O dia que a gente brinca, o dia que a Betina já sabe. Hoje é o dia da família, é o dia da família. O dia da família, pra gente assistir filme, a gente gosta de estar juntos, jogando, e esses momentos constroem tantas coisas preciosas dentro de mim, sabe? A gente gosta muito de estar juntos, a gente gosta muito de jogar cartas, de brincar com jogos. Isso gera dentro de mim coisas gostosas ao longo da semana. Começar a semana sabendo que, primeiro, antes de toda a luta da semana, eu tive um tempo precioso de me refazer mesmo como ser humano ali com a minha família. Sim. Porque o lugar mais seguro para mim é junto da minha família. Eu falo que às vezes a gente se expõe lá fora, a gente sofre agressões físicas,
verbais. Mas sabe, depois de um dia muito difícil, de um plantão do bombeiro muito difícil, você sabe que você vai entrar pela porta e vai fechar essa porta e vai poder abraçar as pessoas que te amam, as pessoas que te amam de verdade, que são seu sangue, elas vão fazer tudo por você. Eu tenho vocês, sabe? Sim. Então, esse lugar da casa é um lugar de equilíbrio emocional, sabe? Então, ter esse dia é muito importante para mim. E aí, ao longo da semana, eu distribuo o dia que eu vou estar no bombeiro, o dia que eu vou atender o gabinete na igreja, o dia que eu vou me doar na gestão da escola, que a igreja também tem uma escola. Então, é o planejamento. Eu acho que se a gente consegue manter esse rigor do cumprimento do planejamento, vai ser saudável para você e a igreja vai ganhar com isso. Vai vir um pastor sempre alegre, sempre disposto, sempre ativo, porque ele descansou, ele dormiu bem, sabe? Ele teve momentos prazerosos que deram prazer para ele. Então, é isso. É conseguir ter essa organização. Muito legal. Muito bom. Meu amigo, amei o nosso TorreCast hoje. Foi assim, sensacional, sensacional. Tenho certeza, em nome de Jesus, que muitas pessoas vão ser edificadas, muitas pessoas vão entender melhor um pouco mais as suas feridas, entender que tem um Cristo que cura, que salva e que vai mudar a realidade de cada um. Amém. Glória a Deus. E eu queria que, antes da gente encerrar, que você deixasse uma palavra para quem está assistindo. Pode ser uma oração, pode ser um versículo, pode deixar um recado aí do jeito que você quiser pra gente. Quero dizer para você que existe uma verdade. E só tem uma verdade. Queria te pedir para tomar cuidado com tanto sofisma, com tantas coisas que estão sendo jogadas sobre nós, estão tentando mudar os valores. Existem instituições que estão aceitando isso. Existem empresas que estão aceitando isso. Mas nós precisamos tomar cuidado para que dentro da nossa casa nós tenhamos o alicerce que vai manter a nossa casa de pé, que é a verdade de Deus. A nossa casa, muitas vezes, ela é assolada, ela sofre ventos fortes, vêm muitas águas para querer inundar-nos, mas quando nós temos a pedra principal, quando nós escolhemos ter a pedra angular, aquela de esquina, que a Bíblia fala que Cristo Jesus é essa pedra. Amém. Meu irmão, minha irmã, ainda que venham muitos abalos, você pode ter a plena certeza que você vai continuar de pé. Hoje a mentira tem derrotado as pessoas. A mentira tem feito com que as pessoas deixem de acreditar nelas mesmas e deixem de acreditar que existe a possibilidade de uma mudança. A mentira, ela mata a esperança. A mentira, ela consegue destruir o sonho das pessoas. Por isso, existe uma verdade. E tome cuidado com as verdades que estão sendo jogadas sobre você, porque só existe uma verdade, só existe um caminho. E essa verdade e esse caminho é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. E hoje nós encerramos aqui o nosso TorreCast. Até semana que vem, se Deus... Deixa eu voltar esse encerrar meu telefone. E hoje nós encerramos aqui o nosso TorreCast. Uma bênção estar com você aqui, migão. Bem, glória a Deus, muito feliz. Compartilha esse vídeo, deixa seu like, inscreve no canal. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Até semana que vem.